compressores no espaço. Mas em compensação, quando a estiagem é muito grande, ela não aguenta, ela seca. A grande, ela consegue vencer estiagens de 3 anos, 4 anos, certo? Mas ela não consegue fazer uma distribuição espacial tão boa. Professor, tem uma barragem grande aqui? Aqui, a gente tem uma barragem do Rio Paraguaçu, que é a Bandeira de Melo, que é bem grande. Tá? E tem Pé do Cavalo, que está ali adiante, que é bem grande. A do Apertado é pequena. A barragem apertada, vamos nela, né? Porque não, são 109 milhões de metros cúbicos. É grande ou média, professor? Não é mas grande, é média, não, né? Mas é média, A barragem apertada é uma das minhas questão de água também para essa região, uma questão bastante política também, né? Sim. Bastante política, né? Sim. E a gente pode ver mesmo a barragem do Apertado, é um acúmulo de água desse gigantesco, que é considerada uma barragem média. No entanto, a utilização dela não é para atender necessidades sociais. Né? Você vê que atende muito mais. Ela foi feita basicamente para irrigação. Para irrigação, é para atender. Mas ela hoje garante também o abastecimento de Mucugê. Mas pro que se, como o senhor falou, Mucugê tem 25 mil habitantes. E um pivô daquele que tem uma fazenda daquela, consome água de mais de 2 vezes a população. Mas veja só, se a coisa for pensada direito, não sei se vocês ouviram antes, quase deixou de existir. Tá? Não tinha quase ninguém na cidade, era uma cidade quase fantasma. Por quê? Porque ela vivia do diamante, e o diamante foi ficando difícil e acabou não tendo mais condição de manter as pessoas. E depois foi proibido. Né? Depois o que acontece? Começaram a tirar a sempre viva, que é fácil de você colher e vender. Que é uma florzinha discreta, bonitinha e que vive muito tempo. Você passa com ela um tempão ela lá. Então se vendia muito para a Europa, se vendia muito para o Brasil inteiro. Burlemax vinha aqui na Chapada, isso aí com caminhões e caminhões com sempre viva, com orquídeas, com aquela outra que tem muito. Como é o nome? Vamos me lembrar. Não, vamos me lembrar. Mas é uma planta também muito conhecida. Eu saía daqui com caminhões e caminhões para fazer jardim lá no sul do país. Isso aí em Brasília. Tá? Bom, então o pessoal de Mucugê foi acabando. Hoje, graças à irrigação, que tem que ser feita de maneira ordenada, você não vai ver ninguém na cidade pedindo esmola. É uma coisa que vocês não vão ver em outra cidade. Ninguém em Mucugê pede esmola. Você não vê muita gente na rua. Certo? Agora, isso tem que ser feito com cuidado. Tem que se garantir que a água possa cumprir primeiro a sua função social. Depois, essa função, de certa forma, na atividade econômica, ela também está cumprindo uma função social, porque ela gera emprego. Mas você tem que pensar o quê? Como a água é um bem público, ela tem que ser capaz de ajudar a distribuição de renda e não aumentar a concentração de renda. Aí eu tive lá, uma vez eu fui lá, quase deixou de existir. Tá? Não tinha quase ninguém na cidade, era uma cidade quase fantasma. Por quê? Porque ela vivia do diamante, e o diamante foi ficando difícil e acabou não tendo mais condição de manter as pessoas. E depois foi proibido. Né? Depois o que acontece? Começaram a tirar a sempre viva, que é fácil de você colher e vender. Que é uma florzinha discreta, bonitinha e que vive muito tempo. Você passa com ela um tempão ela lá. Então se vendia muito para a Europa, se vendia muito para o Brasil inteiro. Burlemax vinha aqui na Chapada, isso aí com caminhões e caminhões com sempre viva, com orquídeas, com aquela outra que tem muito. Como é o nome? Vamos me lembrar. Não, vamos me lembrar. Mas é uma planta também muito conhecida. Eu saía daqui com caminhões e caminhões para fazer jardim lá no sul do país. Isso aí em Brasília. Tá? Bom, então o pessoal de Mucugê foi acabando. Hoje, graças à irrigação, que tem que ser feita de maneira ordenada, você não vai ver ninguém na cidade pedindo esmola. É uma coisa que vocês não vão ver em outra cidade. Ninguém em Mucugê pede esmola. Você não vê muita gente na rua. Certo? Agora, isso tem que ser feito com cuidado. Tem que se garantir que a água possa cumprir primeiro a sua função social. Depois, essa função, de certa forma, na atividade econômica, ela também está cumprindo uma função social, porque ela gera emprego. Mas você tem que pensar o quê? Como a água é um bem público, ela tem que ser capaz de ajudar a distribuição de renda e não aumentar a concentração de renda. E aí no pensamento que é a forma que a economia achou de justificar. Quando estão utilizando os recursos através da economia, que você ajuda uma comunidade, isso é válido, mas até que ponto o rio vai suportar? Isso tem que ser definido. A gestão de bacias tem que saber responder isso. Tá? E outra coisa, ela não pode ser feita por quem está
sozinho lá naquele órgão, porque cada um tem sua cabeça. Aí a importância dos comitês de bacia, né? Aí você tem, o que acontece? Nos comitês de bacia você tem representante de Itaberaba, você tem representante da região você pegou melhor uma coisa e ficou para outra. Tem representante de lá, e ali se dialoga, se entende a bacia, né? E se estabelecem as políticas. Se estabelecem os planos, os comitês têm que participar e tem que aprovar. Tá? Agora, o que precisa ter é uma sociedade que possa participar disso, não como massa de manobra. Que ela possa entender, que ela não tenha vergonha de participar, porque o cara fica pensando que precisa ser um universitário, ou um geógrafo, ou um engenheiro, ou um advogado, para poder ter uma opinião. Não. O cara, o conhecimento popular é tão importante, o conhecimento não acadêmico, quanto o conhecimento acadêmico, né? Desde que ele é utilizado para você entender de fato essa realidade. Muitas vezes a engenharia causou sérios problemas, porque ele acha, o problema aqui é falta d'água, então eu vou fazer uma barragem e resolver o problema, e não resolveu. Tem vários assuntos construídos no Nordeste que não resolveram para nada. Tá? Só criaram problema, porque a água deixou de descer, e em volta ninguém utilizou, perdeu por salinização. Então assim, de fato ninguém vai construir nada sozinho, você tem que fazer isso com a participação da sociedade. Isso é muito importante. E vocês, geógrafos, o meu questionamento parte tem uma visão completa, né? Tem uma visão da parte física, da parte humana. Por exemplo, eu faço esse questionamento, né, porque é bom a gente refletir, porque a gente sabe que o nosso Estado é manobrado, né? A nossa política hoje ela é manobrada para atender às necessidades do capital, né, das grandes empresas capitalistas. Então, nada mais nada menos do que Mucugê. Porque em Mucugê você vê que as empresas instaladas lá são empresas transnacionais, né? São multinacionais, são transnacionais. A gente tem um projeto lá em Mucugê de uma barragem feita para os pequenos, que é do lado de cá, a barragem de Casa Branca. Tá? Então o que acontece? Como os pequenos têm muito poder de força, o próprio setor ambiental conseguiu dificultar o tempo todo. O outro ela não teve jeito, não conseguiu. Mas para os pequenos, ela conseguiu criar problemas para que ela fosse construída. O que acontece? Os pequenos que vão ser beneficiados já começam a ser menos, porque os grandes ficam pensando, ó, deixa eu comprar isso aqui, deixa eu comprar isso aqui, deixa eu comprar isso aqui. No dia que ela for feita, como é que vão ficar os pequenos? Quer dizer, eu acho que aí o licenciamento tem que ter o quê? Você tem que ter uma garantia que os pequenos possam utilizar. Agora, como é que eu garanto que os pequenos vão utilizar? Né? Tem que aprender a organizar os pequenos. Em vez de cada um organizar, plantar o seu meio hectare aqui, 2 ali, pode juntar todo mundo numa área maior e trabalhar de forma cooperada. E isso pode representar um ganho maior, porque em vez de cada um gastar com determinadas coisas, gasta de forma coletiva, você gasta menos. Você pode explorar uma área de melhor qualidade. Às vezes você tem a sua rocinha, uma área que não é tão boa, vai outra que tem um solo melhor. E aí você pode conseguir mais. Mas isso são coisas que a gente tem que construir lá, sentado, discutindo, chamando as pessoas, criando espaço para elas colocarem. Porque senão acontece o que a gente está dizendo. Quem tem determinados interesses, está organizado e politicamente tem influências, consegue estabelecer a regra dos outros. É muito delicado esse processo. E assim, pois não. É a experiência própria que eu tive lá na região e consegui ver. Às vezes um pequeno agricultor, para ele conseguir furar um poço, né? Ele conseguir, é uma complicação, é uma toga d'água, é tantos documentos e tal, que acaba até desestimulando o cara desistindo. Fora o custo disso, né? E o risco. Exatamente. E o que acontece? Aí eles liberam para um grande produtor desse canalizar a água do Rio Paraguaçu para poder atravessar toda a extensão, atravessar a rodovia e atender a bacia do outro lado, a fazenda do outro lado. E você vê, eu já estive lá por 2 ocasiões e as 2 vezes que eu estive lá, o desperdício de água, tinha um daqueles canais furado e a água jorrava assim, ó. Isso não pode acontecer. Jorrava assim, ó, e a água se perdia. Tudo bem que ela retorna por pressão freática, mas nem sempre. Nem sempre, porque tem evaporação, né? Também. Então, mas assim, aquele desperdício total de água. Aí eu estive lá, pouco tempo depois. Tá vendo aquela serra lá embaixo? Tá vendo aquela serra? Aquela é a Serra das Vacas. A captação de Pirá é mais ou menos por aqui, joga lá e lá ela vai para o Gravidade de Pirá. São quase 50 quilômetros. Vai por aqui. A pesa à direita. Tá chegando, né? Depois da vila aí, professor. O quê? Depois da vila dá pra ver. Aquela autona, até parece que Não. Esse, repare só, ninguém pode entender, eu sempre gosto de dar esse exemplo, você vai fazer, imagine uma discussão para acabar com violência nos estádios de futebol. Tá?
for a torcida do Bahia maior, vou fazer a reunião só com a torcida do Bahia, não vai adiantar. Depois só com a torcida do Vitória, você tem que juntar todo mundo. Não é só Bahia e Vitória, você tem Bahia, Vitória, e tem os times pequenos também, né? Você tem pessoas que não torcem pro time nenhum e vai, porque gostam de futebol. Então assim, o comitê é isso. Se a gente chegar e criar um espaço no comitê só para um determinado grupo, vamos supor, uma linha política que é beneficiar o poder do dinheiro, tá? Aí exclui o pequeno desse processo. Uma linha política que é brigar com o capital. Aí você não promove o diálogo, né? Você promova o diálogo que permita que as pessoas possam chegar a conclusões de consenso. O primeiro estado do Brasil tem um critério de licenciamento de recursos hídricos. Tem um limite da quantidade de água que você pode tirar, certo? Isso foi estabelecido por mim. Quando eu era coordenador de recursos hídricos, a gente começou a otorgar e não tinha esse critério, tá? Então eu procurei saber, São Paulo não tinha, Paraná não tinha, estado nenhum do Brasil tinha um limite. E a Bahia foi o primeiro a tomar um limite e serviu de referência no Brasil inteiro, tá? Agora, depois disso, já teve gente que aumentou esse limite. O limite hoje é mais 25%.